33 a 34, com a chegada de 20 mil pessoas ao ano. Dizem que atualmente tem mais ou menos 1 milhão e 500 mil descendentes japoneses no Brasil. Mas esse dado é um pouco antigo, então eu acho que ainda não tem uma pesquisa, mas acho que por agora acho que tem 1 milhão e 600 mil pessoas, 600 mil descendentes japoneses no Brasil, acho. E a metade de imigrantes japoneses moram no estado de São Paulo. Ou seja, São Paulo é a maior colônia japonesa no mundo. Isso é um fato óbvio. A partir da década de 90, fenômeno de Kasegi, população de nipo-brasileiros, descendentes brasileiros, foram para o Japão para trabalhar. Naquela altura tinha mais ou menos 300 mil brasileiros no Japão. Agora, muitos brasileiros voltaram para o Brasil. Ou seja, atualmente, mais ou menos por volta de 200 mil brasileiros moram no Japão. 2008 foi um ano muito marcante para a imigração japonesa, que foi centenário da imigração japonesa. Abril de 2008, cerimônia comemorativa, aconteceu no Japão, em Tóquio. E, naquela altura, atual presidente Dilma Rousseff foi ao Japão como chefe da Casa Civil. E também em junho veio nosso herdeiro príncipe, Sua Majestade Príncipe veio para o Brasil. E mais de 1.500 eventos comemorativos aconteceram no Brasil inteiro. Esse é nosso príncipe. Comunidade brasileira no Japão. Fenômeno de Kasegi. Esse fenômeno, conversão de fluxo migratório, mais ou menos no final dos anos 80 começou esse fenômeno. Nisei Sansei, segunda geração, terceira geração, depois da reforma da lei de imigração no Japão, esse foi em 1990, muitos brasileiros foram para o Japão para trabalhar no princípio. 210 mil brasileiros no Japão. Essa é a cifra atual, mais ou menos atual, 2011. Que significa que a terceira maior comunidade estrangeira, coreano, chinês e depois o brasileiro. Ou seja, os residentes brasileiros têm um papel muito grande lá no Japão. Mecanismo de cooperação entre os dois governos sobre temas relacionados ao governo brasileiro no Japão, Código Previdenciário, Educação e Saúde. O governo japonês está dando muita atenção também para os brasileiros residentes no Japão poderem viver bem no Japão. Agora, cooperação bilateral, que é entre governo e governo. Temos cooperação técnica, cooperação financeira, reembolsável, não reembolsável também. E tem outro programa do Japão e Brasil. Depois eu falo mais detalhes. Por exemplo, cooperação bilateral para o desenvolvimento industrial foi uma época muito brilhante para as relações entre Brasil e Japão. Década de 60 e 70, muitos projetos binacionais, os dois governos juntos, trabalharam para concretizar o projeto aqui no Brasil. Por exemplo, 58, Uzi Minas, siderurgia, e Chibras, no Rio, construção naval, Senibra, celulose, papel, siderurgia também. Arnold Albras, esse é alumínio, mineração de alumínio e produção de alumínio. Essas coisas são, alguns, os em Minas ainda existe, uma empresa, mega empresa no Brasil, mas foi por causa da cooperação do governo japonês e também a empresa
japonesa, Nippon Steel. Ishibras foi no Rio, mas essa empresa japonesa uma vez retirou, né? Mas agora está voltando de novo. Essas coisas são mega projetos que o governo japonês ajudou para desenvolver a indústria no Brasil. Trajás, de bala, né? Isso também é muito famoso. Também, na parte de agricultura, o governo japonês ajudou muito para desenvolver. Em 1979 a 2001, produzir cerrado, todo mundo conhece cerrado. Naquela altura, esse cerrado não produzia nada, quase nada. Mas com cooperação técnica do Japão, agora o cerrado ficou num lugar muito produtivo, principalmente soja. 700 famílias beneficiadas não é uma coisa muito grande, né? 21 localidades em 7 estados brasileiros, investimento superior a 600 milhões de dólares. Resultado: exportação brasileira, soja, cresceu drasticamente. Agora, 2011, 33 milhões de toneladas. Foi quase nada para 33 milhões de toneladas. O ritmo de desenvolvimento de núcleos urbanos foi muito impressionante também. 8% da área total de cerrado responde por 25% da produção brasileira de grãos, 50% da produção brasileira de soja. No âmbito global também a gente está colaborando muito bem. Meio ambiente, sou representante Rio Mais 20. Reforma do Conselho de Segurança, a nossa diplomacia, né? G4, que é Brasil, Japão, Índia e Alemanha. São 4 países que querem assento permanente do Conselho de Segurança. O Japão e o Brasil têm a mesma posição, que o Conselho de Segurança não está funcionando agora nada, então precisa de mais nova modalidade, novo impulso, e que nós temos em comum entre o governo brasileiro e o governo japonês. TV digital, isso é uma coisa muito marcante. Por exemplo, alguém sabia que no Brasil televisão, né, está mudando para analógico, de analógico para digital? E esse sistema japonês. O Brasil é o primeiro país que adotou o sistema japonês na televisão digital, para a introdução da televisão digital. Por quê? Porque o sistema japonês de televisão digital é melhor em termos de qualidade, em termos de custo também, né? E custo também. Então, o Brasil adotou o sistema japonês. E agora, como resultado disso, outros países da América Latina, quase todos, adotam sistema japonês. Por quê? Japão e Brasil juntos, a gente conversou com outros países, com outros chefes de Estado da América Latina, e aí eles ficaram convencidos, tipo, então, o sistema japonês é melhor do que outros, europeus, americanos, então vamos adotar. Isso não acontecia se o Brasil não não tivesse adotado esse sistema. Com confiança do Brasil, o Japão conseguiu expandir, conseguiu vender mais esse sistema de televisão digital. Agora, é interessante que os países africanos também estão começando a adotar o sistema japonês. Agora, nós chamamos sistema Nipo brasileiro. O projeto Pro Savana, isso é uma coisa também interessante, que a gente quer reproduzir o projeto de Cerrado, que eu acabei de falar, em Moçambique. E chama-se projeto Pro Savana. Eu fiquei 3 anos em Moçambique trabalhando na embaixada.
E minha tarefa era promover esse projeto também. Era meu trabalho. Cerrado, nós temos uma experiência conjunta, uma experiência de sucesso. Então, nós podemos expandir essa experiência de sucesso para outros países. Nós indicamos Moçambique, porque Moçambique fala português. Culturalmente, tem muita semelhança com o Brasil. Então, os moçambicanos ouvem facilmente as falas dos brasileiros também. Então, com tecnologia japonesa, o Brasil adotou e melhorou o sistema. Agora, brasileiros estão exportando esse sistema para Moçambique. Isso é operação triangular, a gente chama. Isso que também está acontecendo. Agora, entre as empresas privadas também, hoje as empresas japonesas estão investindo ainda cada vez mais para o Brasil. 2011 foi um recorde entre esses 10 a 15 anos. O Japão ficou no quarto lugar dos países dos investidores para o Brasil. Por exemplo, nós temos a Holanda mais para frente, mas é um país que tem muitas sedes de empresas, né? Porque imposto para chamar essas empresas multinacionais para colocar em sedes lá, que é imposto mais baixo. Portanto, Holanda não é uma coisa muito significativa aqui. Depois, Estados Unidos, Espanha e agora Japão. Então, os japoneses estão vindo mais, estão prestando mais atenção. Agora, intercâmbio cultural de pessoas, múltiplos níveis. Aí vai ver uma foto de bolsistas. A gente tem muitas modalidades, muitos programas de intercâmbio das pessoas. Por exemplo, nós temos o consulado oferece bolsa de estudo, MEXT. JICA oferece outra bolsa de estudo. E também a Fundação Japão tem outra. Quem período que se tem, cada província oferece, né, bolsa de estudo. E cada universidade, entre Unesp e outra universidade japonesa, particularmente, eles fazem intercâmbios, né? Então, tem muitas modalidades para vocês irem para o Japão. Esse aqui vocês talvez não consigam enxergar, mas temos nossas colegas, e aí mais falará de caloria. Estão reconhecendo as nossas 3 alunas? Caloria. Alain, Kenji, Kanai e Yamero. São 3 bolsistas de curso japonês da Unesp que foram para o Japão. Depois, pode ver. Agora, vamos ver o lado baixo. Esse aqui é samba. Mas não é no Brasil. Isso é samba em Tóquio. Vocês estão dando risada, mas sabe, esse samba, carnaval de samba, é maior do mundo, fora do Brasil. Já tem mais de 30 vezes, 30 edições, né? Mais do que 30. Os japoneses adoram cultura brasileira, adoram samba. Então, muita gente participa, só que no dia, esse aqui, porque no Japão é muito rigoroso o regulamento. Mas as japonesas estão colocando comparação. Agora, ao lado direito, nós temos cosplay. Cosplay do Festival do Japão este ano. Cosplay, sabe o que é? Talvez tenha alguma pessoa que não conhece. Mas é como eu posso dizer? Como se fosse caracteres dos mangás, animes e videogames do Japão, né? Eles gostam de vestir de maneira dos caracteres. E
no Japão tem World Cosplay Summit, que é competição mundial de cosplay. Você sabia que os que ganharam mais vezes são os pares de brasileiros. 3 vezes campeão, né? Entre 7 e 8 vezes da competição. 3 vezes ganharam os brasileiros. Ou seja, o Brasil já é um grande país de cosplay também. Cultura japonesa pop, cultura brasileira, nós temos muita amizade. Bom, bolsa de estudo, depois eu vou falar mais detalhes, então vamos passar, porque não tem tempo. Agora, eu vou falar um pouquinho da economia japonesa e nova política econômica, rapidamente. Eu tenho que explicar um pouquinho sobre a história da economia japonesa para ter conhecimento, para ter uma informação atual da economia japonesa, que depois da guerra, derrota da Segunda Guerra Mundial, 1945, o Japão cresceu muito, com um ritmo muito rápido, até mais ou menos 75, que é mais ou menos 10%, 15%, que é o crescimento efetivo. Agora, nós temos uma época muito triste da recessão, que nos anos 90, até, eu diria, até hoje. O crescimento acelerado no período pós-guerra, desde 55, aí porcentagem da guerra, né? Então, que afirma ser. Esse aqui também, ainda existe uma lenda, tipo, uma história que o Japão é um país de classe média. Todo mundo não tem muitos ricos, não tem muita pobreza. Não tem muita pobreza, sim. Até hoje não tem muita pobreza. Mas, por causa do crescimento muito rápido dos anos 60, 70, aí todo mundo acreditava que era classe média, todo mundo fica feliz, todo mundo estava feliz. Então a gente desenvolveu também, né, melhorou drasticamente. E agora, do crescimento estável da economia de bolo. Economia de bolo, né, que todo mundo acreditava que o Japão é número 1, até saiu um livro que Japão is number 1 nos Estados Unidos. Até os Estados americanos acreditavam que o Japão ia superar os Estados Unidos nos anos mais ou menos 80 por aí, né? A economia era tão boa, né? Portanto, todo mundo era muito otimista, todo mundo gastava muito dinheiro, como os brasileiros. Bom, mas essa bolha, que é quase a mesma coisa que Lehman Shock, né? Aquela queda de empresa do banco de investimento Lehman Brothers, né? Caiu em 2008, no ano novo. Isso aconteceu nos anos 90 no Japão. E aí começa uma época muito triste, né, na economia japonesa, que entra no longo túnel, né, da recessão. O que aconteceu depois dessa economia da bolha, que é deflação. Deflação, talvez, né, vocês não possam entender o que é, porque aqui acho que não existiu, né, na história do Brasil, quase nada. Até inflação, vocês têm experiência de hiperinflação, né? Mas é contrário, ou seja, os preços dos produtos não aumentam, não sobem. Isso é uma situação econômica de deflação. Então, mais ou menos 2000. Esse aqui, cor da força é Japão, ou seja, comparando com a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, muito baixo, sabe? Quase 0, menos 1, mais 2, menos 1, 0. Durou quase 20 anos.
essa situação de deflação. O que acontece? Aí consegue enxergar 200 ienes. 200 ienes, quanto que é em real? Mais ou menos 5. Mais ou menos 5 ienes. 5 reais. O bento, né? O bento é marmita. É aqui, eu peguei da internet, ilegalmente. O bento é uma empresa de São Paulo, né? Uma empresa que faz encomenda, né? De marmitas, 17 reais. Quase o mesmo caráter, né? Mesma coisa. 17 reais e 5 reais. Ou para os estudantes universitários é bom, porque é barato, é coisa boa, qualidade boa, não é tão ruim. Por exemplo, McDonald's, não sei se tem Assis. Vocês conhecem, né? 500 ienes, é quase. Aqui, por exemplo, eu moro em São Paulo, se eu comprar algum, por exemplo, menu de Big Mac, 20 reais. 20 reais, é muito caro. Aí, 500 ienes, quase, será, 12 reais por aí. Muito barato. Muito barato, muito bom para estudantes universitários. Mas, isso significa que não aumenta o salário também. Porque trabalha muito, vende muito os produtos, as coisas, os serviços, mas ganha pouco. Ou seja, não reflete o salário dos trabalhadores. Então, a gente está sofrendo dessa situação. Para melhorar a economia, inflação não é uma coisa má. Embora hiperinflação não seja quase nada boa, né? Mas um pouquinho, gradual inflação é boa para melhorar a economia. Espiral, portanto, não aumenta o salário, então poupa mais, não compra, os produtos ficam mais baratos para vender mais. Né? Então, esse é o ciclo vicioso, né? Que estamos sofrendo desde 1995, em comparação com o Brasil. Japão, olha, taxa de inflação zero, quase 0,000 mais. Brasil, depois de hiperinflação, está aqui, mais ou menos por volta de 10, né? 10, 5, 7. Então, essa situação para o Japão não é saudável. Também tivemos como é que pode ser? Catástrofe natural. 11 de março de 2011, nós tivemos um grande terremoto, que é magnitude de 9.0, que dentro da história é a terceira maior terremoto. Né? E tivemos também tsunami, que é uma coisa que a gente não previa e causou muito prejuízo para aquela região, também para a economia japonesa. Mas eu quero, em primeiro lugar agradecer, né, os apoios e solidariedade dos brasileiros, que muitos brasileiros apoiaram, doaram, né, para ajudar o Japão. Também eu quero destacar aqui, é uma estação de trem-bala, que a gente chama de Shinkansen, de Sendai. Isso foi a mesma cena, um mês depois já apitou o primeiro Shinkansen. Aqui, alta estrada da região de Tohoku, 6 dias depois ficou assim. Então, os japoneses são fortes também. Né? Ainda temos muitos problemas, especialmente em relação à usina nuclear de Fukushima. Ainda temos problemas, mas
com apoio dos países estrangeiros, com o Brasil, a gente fez um excelente trabalho para a reconstrução. Outra slide também, essa aqui. Muitas ruas, é difícil enxergar, mas ficaram inundadas completamente. Mas logo depois retornou assim. Aeroporto também, um mês depois, saiu o primeiro avião. O governo japonês tomou umas medidas logo depois do terremoto de tsunami, criação da agência de construção de zonas especiais para a construção, promoção de construção aberta para o mundo, promoção de inovação e novas tecnologias. Esses são pilares da política japonesa para a reconstrução, e tinha vários programas debaixo desses pilares, né? E pronto, luta contra os efeitos da energia nuclear, ainda continuar essa luta também, né? Bom, eu quero também dar uma nova informação para vocês, que depois dessa catástrofe do terremoto de 2011, também antes disso nós tivemos uma queda da empresa Lima Plazas. Isso também causou prejuízo à economia japonesa. Os dois acontecimentos, né? Mas o novo premier Shinzo Abe tomou posse em mês de dezembro do ano passado, quase um ano atrás. E ele criou um lema de nova política econômica, chamado Abenomics. Ele próprio não falou de Abenomics, mas alguém colocou esse nome Abenomics. São 3 flechas, a gente chama, que é uma política básica para esse novo governo do Shinzo Abe. Primeiro, política monetária ousada, política fiscal flexível, estratégia de crescimento que impressiona investimento privado. São 3 flechas. Portanto, essas 3 flechas junto vai melhorar de uma maneira muito drástica a economia japonesa. Isso é a política do novo governo Shinzo Abe. Como resultado disso, nós tivemos um melhoramento destacável aqui. Para o Japão, taxa de câmbio é muito importante, porque a gente exporta mais e ganha mais com exportação. Portanto, sempre nós queremos, né, para dar mais exportação, nós queremos iene relativamente fraco a dólar. Né? Aqui pode ver, quando ele tomou posse, era mais ou menos $1 era 85 ienes. $1,85. Até eu posso dizer que essa taxa cambiária continuava quase 5 anos. $1,85 ienes. Aí, iene era muito forte, portanto, não ganhava muita coisa, exportando carros de Toyota, Honda, não sei o que, mas não ganhava muito. Mas depois dessa política monetária ousada, $1 desceu, né? Quer dizer, aqui, depreciou até 98 ienes, né? Então, atualmente, $1 é mais ou menos 100 ienes. Esse é bom sinal para a exportação dos produtos japoneses. Essa aqui é uma cifra de bolsa de valores. Mais ou menos, sempre taxa de câmbio corresponde à bolsa de valores, né, do Japão. Era mais ou menos, quando ele tomou posse, era 10.000 ienes. Agora ficou para 14.000 ienes, né, índice Nikkei. Ou seja, falando de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, exagerada,
a economia do Japão melhorou mais ou menos 50%. Tá indo muito bem agora. A taxa de crescimento do PIB era menos, né, quando antes de tomada de posse do novo governo Shinzo Abe, agora ficou para mais 3,8%. 3,8% é uma coisa muito destacável, porque, por exemplo, o PIB do Japão é mais ou menos quase dobro ou triplo do Brasil. Ou seja, isso significa que para o Brasil, esse crescimento 3,8% significaria 8%, 10%. É uma coisa muito notável. Vamos. Também, o atual governo Shinzo Abe está mantendo popularidade alta. Portanto, com política estável, com governo estável, o governo japonês pode fazer uma diplomacia de uma maneira mais ativa. Maio, visitou o ministro de Economia, Comércio e Indústria ao Brasil. Maio. Julho, veio outro ministro de Assuntos Internos e Comunicações. E setembro, ministro de Negócios Estrangeiros, das Relações Exteriores, a gente chama, chanceler, com o ministro Pimentel, ministros, como que era? Bernardo, ministro Figueiredo, novo chanceler brasileiro. E aqui saiu um artigo em Folha de São Paulo, 2 de setembro desse ano. O ministro Kishida visitou para o Brasil. Essas fotos foram tiradas em Brasília, tudo foram tiradas. Mas os 3 ministros vieram com certeza para São Paulo. Eu estava ajudando a recepção desses ministros. E os 3 ministros apreciaram a presença dos japoneses, dos descendentes japoneses, da cultura japonesa no Brasil. Por fim, nós tivemos uma boa notícia também, que foi decidido Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Depois do Rio, vai para Tóquio. Não se esqueçam que próximo ano tem uma seleção japonesa para participar do Copa do Mundo também. Vocês vão dar uma risada. Futebol japonês não é nada. Então, é uma apresentação simples, mas eu quero que vocês entendam um pouquinho da beleza do Japão. Hoje em dia, há muitas pessoas que falam que estudar língua japonesa não é uma coisa muito frutífera, o Japão vai ser o terceiro, quarto país do mundo, a China está surgindo mais, mas ainda assim vale a pena estudar a língua japonesa, porque o Japão é um país maravilhoso, tem cultura bem. Muito obrigado. Mixed, a gente chama Mixed. O que é Mixed? Em japonês, Bunbu Kagakusho. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. Porque esse ministério tem muitas coisas, né? Cultura, educação, cultura, sports, science e tecnologia. E essa bolsa de estudo aos brasileiros, né, não é para os descendentes japoneses, não, para todos os brasileiros. Não tem restrição, com certeza, das raças, das descendências, não tem nada. Todos, se forem brasileiros, né, até eu poderia dizer que se forem estrangeiros, qualquer pessoa pode candidatar no seu próprio país. Diversas áreas em modalidades. Temos várias modalidades, que é, primeiro, pesquisa, que é pós-graduação, ou seja, mestrado, doutorado, podem estudar no Japão em qualquer área, não tem restrição,
Portanto, pode ser letras, pode ser ciências exatas, medicina, qualquer. Temos ensino superior, graduação, escola técnica superior, curso profissionalizante. E área também não tem restrição. Qualquer área pode candidatar. Treinamento para professor de ensino fundamental e médio. Língua e cultura japonesa, graduado de letras japonês. Então, esse aqui, eu acho que para vocês, eu quero fazer uma pergunta. Quem está no curso de japonês? Nem eu sei mais Para o curso de japonês, pode candidatar a língua e cultura japonesa. Essa é a duração de 1 ano estudando no Japão, japonês. Os outros que não são de curso de japonês, pode candidatar a pesquisa, pós-graduação. Qualquer área pode candidatar. Benefícios gerais, passagem de ida e volta, isenção de taxas escolares, auxílio mensal, e maior atenção e dinheiro. Pesquisa e treinamento de professores, pós-graduação e treinamento de professores. Nesse caso, vão receber mais ou menos